Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial do podcast. Mas antes de começar, gostava de agradecer as vossas mensagens e quero que saibam que o podcast não é só meu, mas de todos os jovens agricultores, agrónomos, zootécnicos e veterinários que queiram ter voz, e por isso estamos diariamente no Instagram em aterra.podcast, no YouTube e no Facebook em Aterra Podcast, e ainda nos podem enviar sugestões e recomendações para aterrapodcast@gmail.com. Hoje vamos começar uma das rubricas que vamos ter aqui no podcast, chamada Glossário Agrícola. Nesta rubrica tento simplificar conceitos de agricultura e pecuária de forma acessível para todos, para que ninguém deixe de entender o que iremos abordar nos próximos episódios. Porque se queremos realmente descomplicar a agricultura para quem vê os produtos só na prateleira, temos de começar pelo início e pelo básico. O glossário agrícola é naturalmente mais direcionado para quem não tem tanta ligação à agricultura, mas também para estudantes que ingressaram ou que queiram ingressar em cursos como agronomia, zootecnia e veterinária, e que são bombardeados com uma série de conceitos muito específicos do mundo rural. No mundo que ainda é muito dominado pela experiência, e bem, é preciso dizer que não faz mal não saber ou errar. Por um lado, é importante ser humilde, e por outro, ser tolerante e dar espaço para que os mais novos errem. Espero que estejam bem e vamos descer à terra. Compilei alguns termos básicos de agricultura para que todos fiquemos a saber o que nos espera nos próximos episódios. Dividi os conceitos em duas partes. A primeira relativa à produção vegetal e a segunda à produção animal, sabendo que existem termos que são transversais às duas. O que é uma cultura? Uma cultura é um conjunto de plantas ou árvores com o fim de produzir. Quantos metros quadrados tem um hectare? Um hectare tem exatamente 10.000 metros quadrados, que equivale mais ou menos a um campo de futebol, que tem 10.800 metros quadrados, para ter um termo de comparação. O que é o ano hidrológico e agrícola? Estes calendários, tal como o calendário civil ou letivo, servem para marcar o início e o fim de um ano. Chama a atenção para o facto destas datas se aplicarem apenas ao hemisfério norte. O ano hidrológico começa dia 1 de outubro e prolonga-se até dia 30 de setembro do ano seguinte e marca o calendário da precipitação. O ano hidrológico foi pensado para se iniciar no mês de outubro, em que as reservas hídricas atingem o mínimo, e na mesma altura começa o período chuvoso do ano. O ano agrícola começa a 1 de novembro e acaba dia 31 de outubro, que coincide com a fase final do ciclo de muitas culturas. Esta fase é também a altura de preparar novas campanhas e, por isso, acho útil distinguir dois conceitos muito importantes na agricultura: sementeira e plantação. A sementeira, como o nome sugere, é o momento em que se semeia. Na prática, é o ato de colocar a semente na terra. Já a plantação, o que é colocado na terra, não é a semente, mas sim uma planta jovem. Quando não queremos especificar se se trata de uma sementeira ou de uma plantação, falamos então de instalação da cultura, que é um termo que abrange a sementeira e a plantação. Infestantes, vulgarmente chamadas de ervas daninhas, são plantas espontâneas que não são semeadas e que competem com a nossa cultura por água, nutrientes e espaço, e não deixam que a nossa cultura usufrua na totalidade do solo, nutrientes e água disponível. Mobilização do solo é o termo lato dado às operações culturais feitas com o objetivo da instalação de uma cultura. Descompactar o solo, controlar infestantes ou aumentar o arejamento são alguns objetivos que a mobilização do solo pode ter. Consoante o objetivo que tem a mobilização do solo, assim são utilizadas diferentes alfaias agrícolas. Monda. O que é monda e mondar? Para além de ser uma banda de música com grandes raízes alentejanas, monda é toda a operação cultural com o objetivo de eliminar algo que não é benéfico para a cultura. Por exemplo, a monda química é a pulverização de herbicida para controlar infestantes. Acabamos esta primeira parte com a debulha, que é a ação de separar o grão da espiga ou o grão da palha onde estava preso.
Não é muito difícil de pensar na maçaroca de milho e no milho já em grão para fazer pipocas. A operação de retirar o grão da maçaroca chama-se debulha. E quem diz o milho, diz a ervilha, ou o feijão, ou o trigo. Passemos então para os conceitos ligados à produção animal, não esquecendo que hoje, dia 7 de Abril, é o dia do zootécnico e da zootecnia, arte que trata a criação e multiplicação dos animais domésticos. Neste segmento, baseei-me no novo regulamento do exercício da atividade pecuária para não cometer nenhuma gafe. Efetivo pecuário é o número de animais mantidos numa exploração num dado momento ou período de tempo e que é expressado em cabeças naturais por espécie. Cada animal tem uma cabeça e essa é a cabeça natural. E isto vai ser bastante importante mais à frente. Efluentes pecuários são resíduos provenientes das atividades pecuárias, como estrume e churume. Peso vivo é o peso real do animal quando está vivo e de pé. Encabeçamento. Encabeçamento é a relação entre o conjunto de animais das diferentes espécies e a área que estes têm para se alimentar. Contudo, e óbvio, ter uma vaca e uma galinha num hectare nada tem parecido, nem o tamanho, nem a alimentação, nem os resíduos, e por isso o encabeçamento é expresso em cabeças normais por hectare. Atenção, não são cabeças naturais, são cabeças normais. A cabeça normal é uma unidade padrão de equivalência utilizada para comparar animais de várias categorias. Tem em conta a espécie, a idade, o peso vivo, a vocação produtiva, as necessidades alimentares e a produção de efluentes pecuários. Por exemplo, uma galinha poedeira equivale a 0,014 cabeças normais. Um bovino com menos de 6 meses equivale a 0,4 cabeças normais, mas já um bovino com mais de 2 anos representa uma cabeça normal. Esta medida é importante e imprescindível para estabelecer a diferença entre a pecuária extensiva e intensiva. A pecuária extensiva é a que utiliza o pastoreio no seu processo produtivo e cujo encabeçamento não ultrapassa o valor de 1,4 cabeças normais por hectare. Este valor pode ser estendido até às 2,8 cabeças normais por hectare, desde que 2/3 das necessidades alimentares do efetivo sejam pastoreio. A pecuária intensiva é um sistema de produção que não se enquadra na pecuária extensiva e nos valores referidos, visto que os valores são largamente ultrapassados. E por fim, a taxa de conversão é talvez dos conceitos mais importantes em zootecnia. É a percentagem resultante entre a relação dos inputs dados a um determinado animal e a transformação em produto final do mesmo animal. Por exemplo, na produção de carne, serve para entender qual é a percentagem do nosso investimento no animal que se tornou em peso vivo, ou seja, a eficácia em que um animal converte o que consome em carne. E assim terminamos o primeiro episódio. Espero que tenhas gostado e caso tenhas ficado com alguma dúvida, sugestão ou comentário, basta enviares um e-mail para aterrapodcast@gmail.com. Não te esqueças de seguir o podcast nas plataformas de streaming como o Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts e também no YouTube. Espero que tenhas gostado e que este episódio te tenha ajudado a voltar à Terra. Até à próxima!